revelada. Maior pecado na Bíblia, descrevido também, tirando adultério, está lá pecado da apostasia. Apostasia, o que aquilo significa? Nega seguir verdade revelada diretamente de Deus. Para ver tudo que é oposto, ou seja, que tenta copiar Deus, para buscar Deus na cópia, é apostasia. A mim tem pena de gente que está seguindo animais, fingindo como eles e pastores. Pastor desde quando? Talanta autoproclamar-me bispo. Ele, onde é que está na Bíblia? Como é que torna? Primeiro pergunta, até há dias, nunca se de cá na igreja, nunca pergunta você. Ah, não sei o que, bispo, não sei o que. Vamos falar, definindo teologicamente o que é bispo. Ah, está na Bíblia. Oh, não, é aquilo que eu pergunto. Nunca falar onde é que está na Bíblia. Falar que termo epistemológico bispo. Contando cara. Balbuciou, enfiou o rabo entre as pernas e vazou. É só isso. Leu, viu, ouviu cantar galo, não sabe de onde, começou a falar. A mim está dando pena de gente que está seguindo. Esses que está dando pena. Cego na guia, outro cego. Dubi que mulher que cometeu adultério com o pastor, para ver como ele lê na Bíblia. Martinho lê na Bíblia sem interpretação. Cusa lá, Wesley, qualquer coisa, lê também mesma coisa. Dir Macedo lê qualquer coisa. Charles Tacer Russell, mesma coisa. Tudo eles lê cada quem que se maneira. E vai interpretar dessa maneira e funda essa igreja. E toca andar. É assim. Comanda de vez em quando, nele estudo, gente que está chamando sem cabeça de pastorzito e não sei o que, de vez em quando, e terá isso aí uma verdade neles, de vez em quando. Suma de pastor que jamais não paga vídeo. Jamais. Aqui é a cidade de... Todos los protestantes deben ver este video. Nosotros como evangélicos no existíamos antes de la llegada de Martín Lutero. Esto es real. Cierto. No existía ninguna denominación más que la Iglesia Católica. Les afirmo, yo soy pastor evangélico. ¿Cuándo surge la Iglesia Católica? La Iglesia Católica viene a ser la iglesia más antigua, surgida a partir desde la separación del judaísmo con el cristianismo, hoy en día, por ejemplo. Cuando se reúne un representante del É isso. Igreja Católica e única comanda pecado da apostasia na Bíblia e dos pecados cabeludos mais. Você como a pecado da apostasia, você como é só bispo que pode perder pecado? Só para boia, só bispo ou diretamente papa. É pecado cabeludo. Para ver de que o nega a verdade revelada diretamente de Cristo. Comanda na pessoa de Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Não disse as minhas. Disse a minha igreja. Cristo fala na Bíblia de como ele cabeça de igreja. Qual cabeça que tem vários corpos? Nenhuma cabeça. Ali a cabeça ali. Ali corpo de Jorge Lanque. Acabou. Acabou. Essa que é a igreja de Cristo. Portanto, o pecado da apostasia, teologicamente, e dos pecados cabeludos dentro de Bíblia. Por exemplo, nada bom um exemplo crasso. Imagina como Marilda era católica, batizada, crismada, casada e papapá. De repente, um pastor chega perto dele e mostrar Êxodo 20, versículo 4, que gosta de atacar no velho. Não terás outros deuses, irmãos, e papapá. Marília falou: ai meu Deus do céu, e verdade. A mintoia, minha dona, na frente de imagem de Nossa Senhora, na adorar. Ai meu Deus do céu, e verdade. Pastor revelando palavras, não sei o que. Ah, como anda aqui tal pastora diz, que tá conta voz. Ah, senhora, olhando, a mulher católica gosta de Bíblia. Me fala: ah, epa, você conhece a Bíblia? Sim. A minha olhamba católica anda com Bíblia, gosto com Bíblia. Me fala: ah, é. Então, mostrando dentro de Bíblia, nome Bíblia, com Bíblia. E cai na realidade. Como saco cai na realidade? Me fala: mostrando o nome Bíblia dentro de Bíblia. Ah, nunca pensei nisso. Me fala:
Peraí, se a senhora me diz que conhece a Bíblia, a porta de entrada é saber por que dentro da Bíblia nós não encontramos nome Bíblia. Por quê? E se não encontramos o nome, alguém o colocou. E quem é essa pessoa? Sabe por que o seu pastor nunca vai te falar isso? Para não te abrir os olhinhos. Se calhar nem sabe. Ai, dá-me o teu número, eu vou mandar o meu pastor para te ligar e falar, olha, é por onde o Jorge não que dorme melhor. A mim, só padre que mame com a Bíblia, resto é um fio no buraco. Só padre, que eu admito. Resto é um fio no buraco. E tem esse pastor. Olha, eu chego ali e falar, pastor, não fazer 5 perguntas, nunca falar para responder 5. Se responder esses, um deles, não virá testemunho de Jeová. Só um. Não fala nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Nada, só um. Se responder ele, não virá testemunho de Jeová já. Belo toque cansa. Pega as coisas e vai se caminho. Nunca mais manda mensagem cansa. Nunca mais quis falar comigo. Por quê? Senhora bem olhando, tu és o único católico que conhece a Bíblia. Porque a igreja católica apanha a Bíblia para fazer festinhas, interpretações e papapá. Até a própria Bíblia fala que uma boca podia fazer interpretação de Bíblia de forma particular. E proibido. Bíblia tem 3 critérios que tem que seguir. Sucesso. A partir da tradição apostólica, para ver que Cristo funda, tudo começa com 12. E se você está com 12, você tem pertence. Isso, por exemplo, a mim e Nanki. Imagina chegar frente de qualquer papel. Me fala a mim Nanki. Logo punta a boi Nanki. Sim, para ver suspeita. A boi neto de quem? Acabou a conversa. Basta me falar a mim neto de tá falando. Ah, ok, tá certo. Agora, se não é fabricado, ou com papel só me falar, ah, não sabe logo como não. Esse é papel. Esse é nanque. Ele está de clã. Reglo. Para ver nanque na papel. E reglo. Tudo que é bom de nanque e rei. Tudo que é bom na papel de biumbo. O que bom de e ele. Portanto, este tem que ter que, se me falar qualquer papel, a mim e neto de uma. Qualquer alguém assim como, e barrari. Esse, isso é linhagem. E barrari. A mica de fábrica. É a mesma coisa na coisas de fé. Cedo de Cristo e corpo a Bíblia, bu funda a igreja, começar a gritar gente. Tem que ter sucessão direto dos apóstolos. Aliás, Paulo já converte em posição das mãos. Judas já disparce e vai buscar Matias em posição das mãos. Vindo de quê? Sucessão apostólica. Comanda subada e patrística. Buna Jubi, de Pedro até Leão 14, Buna olha como. E tem uma continuidade ininterrupta. Uma continuidade ininterrupta. Bem, coisa lá. Pedro, Puimon, na Lino. Lino, Clemente. Clemente, Toquitiga, Papa Leão 14. E tem uma continuidade. Esse que está falando igreja de Cristo. E ora que a bobu sair dessa igreja. Ou seja, verdade revelada diretamente, aquilo que a Bíblia está chamando de pecado da apostasia. É pecado sobre adultério. Mortal. Ouviram bem? Mortal. Naquela ano que o protestantismo surge, rotura, nome até te indica, por quê? Protestante, esse que é o nome. Ora que a gente não chama ele de evangélicos, eu não chamo de evangélicos, sim evangélicos, com B de burro. Esse é o nome verdadeiro. Evangélicos, e quem que está seguindo o evangelho de Cristo, evangelho vivo. Protestante está falando com uma hóstia consagrada e símbolo. A mim está desafia Bento 16 e qualquer protestante, a voz tudo que não é para alguém mostrar um capítulo e versículo onde Jesus fala como aquilo é hóstia, aquilo é símbolo. Se mostrar ele gosta, não larga catolicismo já, não apanha a Bíblia, assim, não queima boa diante. Se alguém mostrar onde está na Bíblia, esse é símbolo. Uma base para ver de que pastor interpretá-la assim e falar, e Jesus fala que ele é símbolo.
É pega, repite. Tonteria autêntica. Minha gente, protestantismo é a maior loucura do cristianismo. Ok? Não é a verdade revelada. Bíblia cá fala de igrejas. Bíblia fala de igreja. Eu sou a cabeça, vós sois o corpo. Qual cabeça que tem vários corpos? Só a cabeça de Satanás. Que tenés. Jesus Cristo, papia, e funda a igreja na Pedro. E Rabi e bem fundar também e dir, mas sei o que a hoje na falando como ele é a favor do aborto. Mostrar um versículo e capítulo dentro da Bíblia. Essa coisa de Satanás. Só Satanás. Há quantos pastores que manda fazer vasectomia? Para capari. Nunca. O que tem a ver com Deus? Como anda a falar, me pena que tem e de gentes que estão seguindo filhos da mãe. E só que gentes não sabem. E um dos culpados de brincadeira tudo também é a Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica, sim senhor. Padres que estão para perder. Cada dia que eu chegar do padre não falou como Igreja Católica que tem túmulo dos 12. Tudo eles que morrem, no momento que morrem, a igreja está fazendo. Onde que Jesus enterrado na Israel? Aliás, não fazer questão de mostrar a vós reportagem que não tem ali. Fazer questão de mostrar a vós. Vamos olhar na página de um judeu. Vamos olhar na página de um judeu. Vale a pena. Vale a pena partilhar com vós. Espera aí. Portanto, vou ver direto com bastante atenção, meus irmãos. Vale a pena mesmo. Essas coisas que vale a pena aprender. Ok? Essas coisas que vale a pena aprender. Essas coisas que não está fazendo com o maior prazer, está buscando o máximo tudo que aprendi no seminário, para passar na bolsa, mas quando está falando, esse tem que ser um programa como se você está estudando para cedo, padres. Ok? Para mostrar a vós esse ano. Dentro del judaísmo de la época de Jesús. Esse judeu. La piedra de la unción es la piedra en donde, según la tradición, colocan el cuerpo de Jesús. Una vez Jesús muere, Le que cau essa pedra que tem a os que vai Israel. E não olhar. Esse que na papia. Ele é judeu. Ok? E que é católico. Desde primeiros séculos. Ok? Pedra de que o corpo de Cristo de tandado nele. Ok? Aquilo é ele que não mostra ali. Qual igreja, qual religião que tem que caula desde o primeiro século até hoje? Igreja Apostólica Romana. Igreja Apostólica Romana. Lugar de Jesus pedido na Palestina. Qual igreja que está lá? Igreja Apostólica Romana, desde o primeiro tempo. Então, como é que não é igreja de Cristo? Buta nega, verdade revelada para correr atrás de um macaquinho qualquer que nem sabe onde é que está parado, como ele pastor. Pecado da apostasia é um dos maiores pecados cabeludos. Ok? Não ouve com atenção. lo bajan de la cruz, lo podemos ver aquí en el mosaico, lo colocan sobre una piedra, preparan su cuerpo para la sepultura y luego lo entierran en el Santo Sepulcro, que antiguamente se enterraba en cuevas. Y ahora vamos a ver lo que antiguamente era una cueva. Entonces, esta piedra es una piedra que, según la tradición, tiene propiedades, porque aquí ha estado el cuerpo de Cristo, y Cristo es Dios, y por tanto aquí ha estado el propio Dios. Y por tanto la gente viene aquí a santificar sus objetos, porque realmente tiene mucha fe. Y aquí quiero aclarar algo. Tú antes dijiste, no podemos entender el cristianismo si no conocemos antes judaísmo. Y es que... É isso. Abo, suma que ele fala, a nós não nasce, suma que o pastor fala boa bocado. Rotura direto de catolicismo. Catolicismo nasce de judaísmo. E nasce de judaísmo.
Jesus bem para bem, como ele fala, minha sangue, sangue nova e eterna aliança. Antiga aliança passa, nova aliança, tudo uma reforma. Nova aliança, tribo de Israel. Portanto, pecado da apostasia na Bíblia é pecado mortal. A boquiera católica, o batizar na igreja católica, não sei o que, busei, para ver que, e como não fala isso, para ver como é amigo católico, não. Para ver como a Bíblia fala como verdade revelada na pessoa de Pedro. Não é por acaso que Jesus, único que muda nome, a internet está na falha, que muda nome Pedro, João 1, 42. Antes era Simão, depois se mudar para Pedro, que saiu Pedra. Na Mateus 16, pode resto lá. E depois na Santa Ceia, hoje acaba a Santa Ceia, o que fala Pedro? Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, eu te amo. 3 vezes. Para poder lembrar a Pedro que lembrar que 3 vezes que nega alba e volta a corrigir-lhe para mostrar-lhe como tudo pode por qualquer pecado. Pedro, tu me amas mais do que um destes? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Pedro, que chama aqui particularidade, comanda Pedro, primeiro Papa. Você não entende? Portanto, ora que a está fora da igreja de Pedro, não estás com Cristo, não. Comanda tudo, ele se nega Maria. Para ver que Satanás nunca pode ser Maria. Na qualquer camuflagem que ele fazer, pode ouvir só brincadeira de gente. Não fia na Jesus, sim. Não fia na Bíblia, sim. Mas não está fazendo o que Jesus falando. Ou seja, barrada revelada. Maria, em suma, qualquer pecador. Em suma, qualquer menina. Até para de filho, depois de José. Se eu mostrar ele na Bíblia, filhos de Maria, mostrar ele na Bíblia, não converter para a religião, já. Se eu mostrar ele na Bíblia. Satanás. Hóstia, não, aquilo é símbolo, não sei o que, prova ele na Bíblia. Se eu mostrar ele na vida de boa religião. Boy, onde é que Satanás está enganando nele? E bem como Jesus, e Deus enfia nele, mas na matéria de salvação, isso aí fora. Tal igual islamismo também. Islamismo falando como Jesus que morreu na cruz. Que era tudo mentira. Jesus que morreu na cruz. E a gente diz, maior mentira que Jorge não coube nessa vida é essa. Para além do mais, ora que bubai. Ne ponto, ele pode dizer como a Bíblia está respondendo, segunda carta de Coríntios, 15. Segunda carta aos Coríntios. E primeira, que não la confunde. Ok. 15, 14. Primeira carta de Coríntios 15, 14. Pode atenção. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vá também a vossa fé. Se Jesus está ressuscitado, esqueçam. Vão para casa. Olha, mas, sujo começo de Islão. Mesmo Deus, Abraão, Papa, Satanás alguma vez na bem falou alguma mim Satanás? Claro que não. E na bem com é música. Depois, agora, na matéria de salvação, aí não. Aí, não. Não é Jesus. A maior mentira que eu ouvi na minha vida. Minha gente, quem que pode? Tem paciência. Toma nota. Bujube, milagres eucarísticos. Hóstia, consagrado, que transforma na sangue. Que nenhum cientista médico consegue explicar. Vou pôr na Google depois ou na YouTube. Milagre eucarístico de Lanciano, se algum pronuncia, Lanciano, ok? L-A-N-C, I de Itália, A-N-O, Lanciano, ok? Segundo, poi, milagre eucarístico em Buenos Aires, na Argentina. Milagre eucarístico em Vilacanur, na Índia, onde o apóstolo Tomé vai pregar. Milagre eucarístico de cidade de México, Tisla, T-I-C-T-L-A. Vamos ver. É só isso. Milagre que até hoje está pendurado, ninguém sabe. Milagre eucarístico de Santarém, entre vários outros países. Esse é para mostrar a gente como é que o Cristo está a confirmar essa igreja ao longo do tempo. Esse é. Portanto, para terminar a parte ali, para falar de como acabou de esquecer como Satanás, para poder sobre a coisa de matrimônio, acabou de esquecer como
tal de ataque que o Satanás está a usar, infrazione. Primeiro, tirar comando no homem, para poder desestabilizar o matrimônio. Comandar os botões, homem tóxico. Se homem é muito um homem presente ou algo do gênero, é tão olhar como um homem tóxico, o cara controlando. Até está bem de mulheres que usam a ideia de como, não, o homem que pode mexer na telemóvel. E que pode mexer na telemóvel. Não, telemóvel é algo privado. Desde quando? É isto? Privado. Alguém que está olhando como o mundo, ao mesmo tempo que por mentira, ok? Mentira, palavra de Satanás. Palavra de Satanás. A boca por me ensinar telemóvel, por quê? Por quê? Por quê? Bíblia fala como os dois é um só. Casal, para Deus, a voz é um só carne. Portanto, o que a Deus une para separar o homem? Portanto, acabou de esquecer de que falamos desde o princípio, matrimônio e cada vontade humana, e sim de vontade divina. E se de vontade divina é algo sagrado. Se é algo sagrado, quando entrar nele, você tem que seguir como, você tem que comportar-la, suma que Deus mestre paz, harmonia, serventia, amor, fidelidade, transparência e disposto. Deus pediu para o homem e pediu mulher submissão a homem. O que significa? Está base de leis de Deus. É com interpretação teológica. E ao mesmo tempo, em contrapartida, pediu homem. Ama a esposa, suma que Cristo ama a igreja. Ou seja, se for preciso dar vida para a mulher, você tem que estar disposto. Você não olha dois pesos. Para homem, se for preciso dar vida para a mulher, você tem que estar disposto. Mulher sendo submissa ao marido. Suma que a igreja é submissa a Cristo da mesma forma. A igreja está base de palavra de Cristo. A igreja nunca pode estar riba de Cristo. E ao contrário, tem que estar base. Você não percebe? Vai fazer sentido, portanto, quem quer entender e pode colocar pergunta para continuar ou explicar de outra forma. Acabou de esquecer como a hoje um dia o homem está enfraquecido com um único objetivo para tirar comando. Para tirar comando de coisa tão importante que ser o matrimônio. Que é o objetivo da gente? Tirar comando no homem. Tirar comando. E ora que tirar comando na qualquer organização, onde é que vai para? Imagina como, de repente, papai morre de filhos pequeninos. Buraco que está deixa. E um buraco enorme. Portanto, tudo coisa tem que ter comando. E Deus compõe o homem para ser do comando. E a hoje um dia, como é que é bendita essa ideia? É tirar comando a homem. É tentar igualar a mulher. Depois, agora, o que é igualar a mulher, lá já está conseguindo introduzir tudo doutrinas que eles emestem. Para enganar a gente. Facilitar divórcio, fazer não sei das quantas, Não. E ao contrário, é o projeto de Deus. Portanto, a boa mulher, se budir dentro de casa, tentar no máximo preservar certos papéis só de bom homem. Tudo que tem a ver com mais para parte de mulher, preenche que parte. Tem paciência. Ou seja, manter o homem, um homem viril, vou desculpar o termo, homem viril, para ele ter contraposição mulher, ou nesse lado. Papéis que pode ser igual, idêntico. Não. Manter o homem, um homem viril, e manter a parte feminista. Só assim que ainda dá certo. No máximo, que pode evita depois o homem lavar louça. No máximo, evita. Cabo Bimba falar com a Jorge, Nanga falar com a Cabo diz, homem que deve lavar louça na casa. Não sei como a Guiné às vezes está entendendo. E aquilo que não fala de. Se você puder, para ver de quê? Para dar virilidade ao homem. Para poder concentrar na voz de comando, na procura, nas coisas mais duras para ser o homem que não fazer. Ok? Papel mais duro de comando de salco do homem. Papéis que que desenhado para ser natureza, fazer bom, se possível. Digo, se possível. Não está sendo falar com uma homem que deve ajudar na casa, aquilo é até não está fazendo. Não está fazendo. Se for para lavar louça, lavo.
Jubé para amanhã sair primeiro, vai comprar um pequeno almoço, fazer compras normais, que eles investem, chegar lá, quem que investir comer, quem que investir, comer, tá tudo bem, tá servido. Depois de lá agora, combina para fazer direto. Primeiro, nha de ver como marido e pai, ok? E resto, e com ele também. É assim. Ivas Vanduca, nha, boa tarde. Muito obrigado, minha mana. Muitíssimo obrigado. Estou muito contente. Sabia que a senhora Liz, esqueci seu apelido, Liz. Sim, senhora, gostei. Gostei. É isso mesmo. Muito obrigado. Agora, não vai para leituras de amanhã. Amanhã. Isaías 50, de 4 para 7. Isaías 50, de 4 para 7. Leituras de amanhã. Isaías 50, versículo 4 a 7. Bobe que Deus falando. O Senhor Deus ensinou-me o que devo dizer, para saber dar palavras de alento aos desanimados. Cada manhã desperta os meus ouvidos, para que eu aprenda. Espera aí. Para direito, ó. 50, a partir de 4, é isso. O Senhor Deus ensinou-me o que devo dizer, para saber dar palavras de alento aos desanimados. Cada manhã desperta os meus ouvidos, para que eu aprenda como os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e eu não resisti nem recusei. Aos que me batiam, apresentei as espáduas, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Por isso, não sentia os ultrajes. Endureci o meu rosto como uma pedra, pois sabia que não ficaria envergonhado. É texto-lhe, é profecia-lhe. Quem que está a referir? Cristo. Vou lembrar de quem que vai missa no próximo domingo. Vou olhar cumprimento de profecia-lhe. Vou saber quantos séculos que é profecia papiado dele, antes de chegada de Messias, o Senhor Jesus, 7 séculos, quase 8 atrás. Ou seja, quase 800 anos. Que é profecia bem cumprido na pessoa de Jesus. Portanto, aqueles que não arrancaram a barba, aqueles que não cuspiram. Bona bem olhar clareza desse no momento de julgamento de Jesus para Pôncio Pilatos. Que quer fazer se houve cumprimento de profecia. Como mandante fala, com todo respeito, a gente não está falando para menosprezar ou para papiar mal, nada desse. Até porque se Islão que tocava Bíblia, não sei o que, a gente, não dá exemplo, a mulher em casa, não está papiar aquela coisa ali que eu falei agora, Islão. Se tem coisas que expulsam por completo de Islão, e é contradição infernal. Sobre as escrituras judaicas, o lei, historiadores romanos, por exemplo, Tácito era historiador romano. Historiador romano. Escrevia assim: Cristo foi executado por ordem de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Vai Google, em que ano Jesus Cristo foi crucificado? Quem era o imperador de Roma? Uno olha lá, Tibério. Então, ele está na Bíblia? Não. Ele é historiador. Está na lei no livro. Outra coisa, Tácito, outro historiador, que para a história está descrevendo alguém que odia cristão. Alguém que odia cristão. Outro historiador judeu, Flávio Josefo, escrevia assim: Jesus foi
condenado à crucificação. Outro historiador romano, Luciano de Samosata, de século II, e está zombava de cristãos por adorarem um homem crucificado. Luciano de Samosata. É isso. Talmud de judeus menciona como Jesus Cristo e foi executado de forma hostil. Portanto, o que houve dentro dos discípulos de Jesus, tomei que ter dúvida de que momento, então era normal ao longo do tempo algumas dúvidas, até porque teoria de Nestor, que qualquer alguém pode ir Google, vai para a biblioteca, ou põe evangelhos apócrifos. Leia só evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos, teoria de Nestor, por aí fora. Bueno, olha o que Nestor escreve sobre Cristo. Jesus que morreu na cruz, quem que põe lá e outro alguém. E o que vai ler a Bíblia de gente que convive com Jesus. Qual sinal que Judas dá? Romanos, no momento de prender Jesus. Que beija. Próprio Judas, que eu falei com ele, que a mim beija. Vou prender ele que Jesus. No momento de, vou ouvir clareza de Bíblia. No momento de crucificação de Jesus, cuja Pôncio Pilatos foi mais claro do que esse, não canta um galo. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Riba de Jerusalém. É isso? Eu não consigo entender. Mas tudo bem. E só para poder esclarecer a ponto de que como não afrontar, até porque eu não tenho nada a afrontar nada. Sumei papel dela, a mim como católico, não tenho direito à resposta. Esse ninguém que pode tirar ele. Ninguém no planeta ali. Que pode tirar ele. Tal igual ao contrário também. A mim se coisa lá, Miguel Gomes papel de mim, não tem direito à resposta. Se o papel dele, ele tem direito a responder. Não pode falar, não, que pode dar nome. Peraí, então, como mencionar? É só isso. Sim, noite, bem. Não bom rigor e a partir do dia 2, para ver lava-pés. Dia 2 de abril, e nós começamos quinta-feira santa. Lava-pés, para ver Cristo namore, sexta. Para ver que namore sexta, para ver tem que cumprir o Antigo Testamento. Então, hora que morre sexta-feira, sábado, antes de pôr do sol, ele tem que enterrado, para ver que sábado e fazer parte da lei judaica. Ou seja, sábado era dia sagrado, dia de Deus. Então, Cristo, Jesus que podia manter na cruz, até sol sair. Lá já, e que podia enterrar, tem que esperar até segunda-feira para enterrar. Como manda, e foi rápido, e morre sexta, enterrar sábado, antes do fim de coisa lá, de desaparecimento do sol, enterrar, e logo, domingo de madrugada, e ressuscita. Como manda Novo Testamento arranca que domingo, primeiro dia de semana. Esse que Páscoa. E ora, como fala Bozi, como a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo, para ver prefiguração na língua judaica, língua original, pensar, concedo passagem, que ela não reflete. Ou seja, reflexo de morte de Jesus na cruz, sobre Abraão, com o único filho que ele tem, Deus pediu para dar em sacrifício. Prefiguração de Cristo, único filho, por aí fora. Prefiguração de Páscoa, que de quê? Prefiguração de Páscoa, que comanda e Páscoa. Passagem de quê? De Mar Vermelho. Povo judeu sair de Egito, e passa na Mar Vermelho, comanda e Páscoa. Na língua judaica é Pessah, ok? Logo, passagem para outro lado de Mar Vermelho, que é chamado de Páscoa. Quem comeste profundidade vai ler Êxodo 12. Versículo 12. Êxodo, versículo 12. Lá conosco como Deus funda a Páscoa. Portanto, prefiguração de morte de Cristo é exatamente Páscoa judaica. Que é que prefiguração. Boia, Abraão, único filho, Deus pediu para matar. Jesus, único filho de Deus, Deus dá para salvação da humanidade inteira. Páscoa, prefiguração. Batismo, prefiguração de quê? De
fanado que está fazendo na lei antiga. Ou seja, Antigo Testamento é uma prefiguração de tudo que não vem acontecer no Novo Testamento. Cordeiro de Deus, que é como mandou João Batista, ou Jesus na vai para batizar e fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que é que aquilo significa? Está na lembrança dos judeus de como animais que não está matando no templo de Jerusalém, esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Vou ler na Êxodo 12 para baixo. Quem pode ler o capítulo por completo, ok? Não vai para Salmo 22. Salmo 22. Bom, olha, também Salmo 22, você vê quantos séculos que estamos fazendo antes de Cristo, tudo está na papel de Cristo. Prestem atenção. Vou prestar atenção. Portanto, o Antigo Testamento é uma prefiguração de Novo. É isso. Miguel Gomes, de 5 para 4. É isso. É isso mesmo. Não vai. Salmo 22, que não leído amanhã. Vou lembrar de Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na língua aramaica. Essa é a prefiguração. Ou seja, para lembrar os judeus de Cumá, promessa que boia desde o Antigo Testamento é ele. 12 tribos de Israel que a hoje que existia na Israel. Novo Israel gosta e igreja. 12 discípulos, 12 tribos de Israel. Portanto, a antiga aliança prefigurado na nova aliança. Comanda, derramamento de sangue de Jesus e falado como a sangue derramado e nova e eterna aliança. Nova e eterna. Jamais. E cá na facido. Lucas 16, 16. Deus disse claro. Lei com profetas. Ou seja, até João Batista e cá bem mais profeta. Até João Batista e cá bem mais. De agora, na Mateus 24, o que Jesus fala? De lá diante, que não bem falsos profetas. É na engana manga de gentes. É isso. Salvação está na Cristo. Próprio Bíblia falar. E não bem ouvir daqui a bocado na segunda leitura. Jesus, que a Bíblia não falaram sobre Jesus. Ele que era da condição divina não se igualou com Deus para que o nome de Jesus todos se ajoelhem. No céu, na terra e nos abismos. Todos. Por quê? Ele é Cristo. Ele é Deus. Jesus é o próprio Deus. Não vai. Salmo 22. Quem começa a copiar? Não. Salmo 21. É isso. De 8 a 18. De 8 a 18. Todos os que me veem encarnecem de mim, estendem os lábios e abanam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, já que é seu amigo. Vou lembrar de Eloi, Eloi, lama sabachthani, esse que é salmo. Para além do mais, vou lembrar, hoje Jesus pendurado na cruz, Bíblia falando como soldados romanos pegando a punta. Peraí, Ele salva gentes gostam que por isso salva-se cabeça na cruz. Vou lembrar de que episódio? Esse que coisa que prefiguraram no Antigo Testamento. Esse que na lei vos gosta e Antigo Testamento. E que um profeta com falar tudo o Antigo Testamento centra na Cristo. Novo Testamento, mesmíssima coisa. Estão a entender? Não vai. Bora bem ouvir leituras, mais bem na Páscoa. Não voltar a repetir. Todos os que me veem escarnecem de mim e estendem os lábios e abanam a cabeça, confiam no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, já que é seu amigo. Na verdade, tu me tiraste do seio materno, puseste-me em segurança no peito da minha mãe. Pertenço-te desde o ventre materno. Desde o seio da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, porque estou atribulado e não há quem me ajude. Rodeiam-me touros em manada. Cercam-me touros ferozes de Baçã. Abrem contra mim as suas fauces, como leão que despedaça e ruge. Fui derramado como água, e todos os meus ossos que se desconjunturaram, o meu coração tornou-se como cera, e derreteu-se dentro do meu peito. A minha garganta secou-se como barro cozido, e a minha língua pegou-se-me ao céu da boca. Reduziste-me
ao pó da sepultura. Estou rodeado por matilhas de cães. Envolvido por um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham para mim cheios de espanto. Vou lembrar, hoje Jesus tem sede na cruz. É dar vinagre. Hoje toma aquilo que é texto de não referir, e fala logo, está tudo consumado. Ou seja, hoje acaba de falar aquilo e morre logo. No momento que ele morre, veio de templo rasgado na metade. Ou seja, naquele momento, o que Jesus me está falando com? Está tudo consumado. Consumado o quê? Antigo Testamento. A partir do Antigo Testamento já acaba ali mais. Portanto, Antigo Testamento, vou para cansa, cabeça, com saqueano, cabeça. Maria Helena da Silva, minha botar, minha mana. Portanto, Novo Testamento está tudo consumado. Acabou. Ok? Portanto, ela vou perceber. Agora, não vai para a segunda leitura. Segunda leitura, Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 2, 6 a 11. Vou ouvir com atenção. Vou ouvir com bastante atenção. Filipenses 2, de 6 a 11. Ele que é de condição divina, vou sublinhar o termo, ele que é de condição divina, não considerou como usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo ao manifestar-se, identificando como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E morte de cruz. Por isso mesmo, é que Deus o elevou acima de tudo e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, repito, para que ao nome de Jesus, não volto a repetir, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, os seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou lembrar de passagem, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vou lembrar no Antigo Testamento: escuta Israel, o Senhor teu Deus. Basta não olhar a repetição, né? Portanto, Jesus é o próprio Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Dá para entender? Não. Razão pela qual amanhã vou não olhar padre ou que acaba consagrar. Bíblia no completo não dá para entender no completo. Próprio padre o que acaba consagrar e que está lá andando hóstia e fala: eis o mistério da nossa fé. Nem é padre e que é capaz de explicar. Para mim é Deus que está explicando. Como eu posso explicar Deus? Na volta a repetir. Na volta a repetir, ele que é de condição divina, sublinhem essa parte, ele que é de condição divina, não considerou como usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição do servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo ao manifestar-se, identificando como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Portanto, Jesus que morreu na cruz, Bíblia fala, catolicismo, cada um vai procurar trabalho. Não blá blá blá, perda de tempo. Portanto, é mentira. Palavra de Satanás. Claro que Satanás não engana gente e não cria religiões. Mas o que chega é ponto de que Deus salva o mundo, lá que não muda. Tal igual com Eva. Deus fala para Eva falar, Deus permitiu para não comer todo tipo de fruta. Só és de metade. Peraí, só és de metade.
E sim, como se vou comer, vou nascer igual a ele. Que lá vou pôr? Curiosidade. Ou seja, na pontos de salvação, qual o mais importante de salvação, como dogma, Satanás não cria nas religiões falsas, tende que chegar lá e não desvia. Tal igual, e tem medo de ir para a frente de cruz. É da mesma forma, e que pode para a frente da Eucaristia. E não falou como aquele símbolo. Tal igual, e que pode para a frente de Virgem Maria. Para ver de quê? Maria conseguiu tirar Deus vergonha sobre Eva. Como manda, igrejas falsas que não queria, e não falei eles como Maria, isso é uma binda. Isso é uma binda. Jorge não quer se apanhar na qualquer canto lá, e por levar para um motel, e ok, já está. Qualquer coisa por aí. Palavra de Satanás. É só isso. Basta olha. Como é que Satanás, basta como Satanás não chega adiante e falou como Maria e Sancho, a mim Satanás, do diabo, não sei o que. Boa fugir. Mas ainda bem com coisa semelhante. Olha, a Bíblia mostrando coisas com toda clareza. No momento que ainda tenta Jesus, e que passa a vida inteira a cita a Bíblia, e chega de citar alguma coisa que tenha a ver com ele, não. E tem que criar algo mais ou menos semelhante com a fé de Deus, para poder confundir gente. E a Bíblia diz, claro, de como Satanás não engana manga de gente. Para além do mais, a Bíblia diz, claro, como o mundo já está na mão do diabo, papel de mentira e próprio diabo. Ok? Aí fica claro. Agora não vai para Evangelho. Não vai para Evangelho. Mateus 21, de 1 a 11. 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 Minha evangelista favorito. Gosto. Ok? Não vai. Quando já se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está à frente de vós. E logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltai-o e trazei-os. E trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis: o Senhor. Sublinha: o Senhor. Precisa deles, mas logo os devolverá. Isto sucedeu para se cumprir o que fora anunciado pelo profeta. Esse cara profeta, toma nota, não repite. Esse que não lei aos Mateus 21, de 1 a 11. É citação do Antigo Testamento para mostrar eles como que profeta Zacarias anunciava há 9 séculos antes. Esse é ele que não aconteceu no momento ali. Para mostrar como que parte de Bíblia está já cumprido. E cada repetido jamais. Acabou. Que foi anunciado é ele que não aconteceu. Portanto, é parte ali de profecia vai na Zacarias 9, versículo 9. Ouçam com atenção. Zacarias 9, versículo 9. Para poder completar tudo a história. Ok? Desde o Evangelho da Os, o que chega naquela parte que fala assim: o fora anunciado pelo profeta: dizei à filha de Sião, aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. É isso. Zacarias 9, versículo 9. Lá como lá procurar é antigo profecia. Ok? A partir de gosto, tudo bias com lei boas Bíblia, no Novo Testamento, e cita qualquer coisa do Antigo Testamento na conta voz, na cal que bona ba olhar. Para a história poder ficar completo. Para a gente pode pensar como Antigo Testamento isso é a minha cunhadona. E que é culpadinho. Mas quem culpadinho, ele que ele e padinho. É exatamente a mesma coisa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Portanto, lei que está fazendo no Antigo Testamento, pecado de adultério e só hora que dormir com mulher. No Novo Testamento, espiritualizado. Ou seja, basta você criar de jeito dentro de você. Já está. Ou seja,
Antigo Testamento, e só hora que eu consuma. Novo Testamento, hora que eu pensa. Ou seja, para ter pensamentos puros. Como manda, a Igreja Católica está assinando aqui, pelo sinal da Santa Cruz. O que significa? Pensamentos puros. Palavras edificantes. Na coração, paz e palavra edificante. Para Jesus falar com uma maldade que está nele. Aquilo que Jesus fala. E cá fala, o limpa a cara, o lava a mão, faz não sei o que. Não, ele fala, mal tudo está ali. E que aqui que está saindo, e que aqui que está entra homem, que está tornando sujo. Mas sem que está saindo dentro dele, aquilo que está tornando sujo. Aquilo que ele fala. E onde que coisas mais está saindo? E no coração. Vão entender? Não continua. Bom, a profecia cumpre. Aí vem o teu rei ao teu encontro. Manso e montaram num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Puseram as suas capas sobre eles. E Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho. Outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. E todos, quer os que iam à sua frente, quer aqueles que seguiam, diziam em altos brados: Hosana, o filho de David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroço. Quem é este? Perguntavam. E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ouviram? Ora bem, que comanda no momento inaugural de nova Páscoa, Jesus entra com filho de jumenta. Na sociedade antiga judaica, filho de jumenta mostra paz e símbolo de paz. Ramo de oliveira e símbolo de paz. Aquela que o rei entra aquele, para ele rei de paz. A boca cristão católico, a boa e rei de paz. Razão pela qual, se você jube religião no mundo, que nem momento ele está na guerra com ninguém, nunca tem exército. É a igreja de Cristo. Ok? Portanto, jumentinho representava paz. No mundo antigo, e assim, cavalo representava violência. Cavalo. E símbolo de violência. Deu para entender? Como manda, para poder distinguir religião de paz de Deus, Jesus entra com filho de jumenta para simbolizar materialmente o que aquilo significa. O que ele representa. O que ele cedo. Deu para entender? É exatamente isso. É exatamente o ponto. Bom entender ponto com toda a clareza. E outra coisa, antes de passar para ler Atos dos Apóstolos, é o seguinte. Nossa Senhora hoje parece para Lúcia, na Portugal. Dos coisas que recomenda. Por exemplo, a boca para confessar. Pelo menos, essa semana ali, antes de lavar Páscoa, lavar pés. Confessar. Vai missa. Nada cadibra tudo vai missa na Páscoa. Nada é mais importante na Igreja Católica para mais Páscoa. Nada que é mais importante que morte e ressurreição de Cristo. Centro de catolicismo é morte e ressurreição de Cristo. Sem morte e ressurreição de Cristo, não há Igreja Católica. Páscoa culpa de novo era. Nova aliança culpa de nova libertação. Tal igual no Antigo Testamento, que liberta os judeus? E que a Páscoa de Egito, na nova aliança, que não liberta a humanidade? E que a nova Páscoa na Cristo é exatamente dos encontros. Portanto, quem começa a entender a origem de Páscoa, Êxodo 12. Ok? Êxodo 12, vai ler, vão encontrar lá tudo, resposta de Páscoa no Antigo Testamento. Cuidado. No Antigo Testamento, como aqui nasce. Ok? Êxodo 12. Fica claro. Agora não vai para Atos dos Apóstolos. Vamos na lei, capítulo 16. Capítulo 16, que é que nós lemos, ok? Nós pedimos paciência,
Esse coisas que vale a pena não ouvir, minha forma de olhar. Na conclusão, assim, é muito longo. Paulo, esse Atos dos Apóstolos 16. Próximo direto, não vai para Atos dos Apóstolos 17. Ok? 16. Portanto, não tem que ler com vós. Não feche essa porta para. Esse para mostrar a vós que eles queriam andar com Jesus. O que eles fazem? E só que lá. Comandam com ele primeiro. Depois, não vem vai com vós para o que não acaba de Atos dos Apóstolos. Não vem com um outro profeta do Antigo Testamento por aí fora para não ler também. Não vai. Paulo chegou em seguida a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego, que era muito estimado pelos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo resolveu levá-lo consigo e, tomando, circuncidou. Okay? É circuncisação na antiga aliança e está simboliza batismo. Sabia? Aliança no Antigo Testamento e fazer na carne. Fanado está botado para tudo judeu, até os judeus está fazendo. O padeiro, 8 dias depois, está botado fanado. Aquilo aqui, até Paulo e Tiga, só que é bem cortado depois, para bem substituir na nova aliança para batismo. Páscoa, passagem de judeus na Mar Vermelho. Páscoa, salvação da humanidade, passagem na cruz de Cristo. Para ter reconciliação entre Deus e os homens. Ficou claro? Portanto, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. Aliás, o por isso chamar qualquer coisa que olhar no Novo Testamento, lá contou naquela parte do Antigo Testamento que está nele. Ok? Para ficar claro. Portanto, tudo é prefiguração. E pontos mais essenciais, mais alto, 12. Como anda testemunha de Jeová, às vezes está confundindo, 144 mil. É 12 vezes 12. Aquilo que Deus me está falando. E como Deus na salvação, 144 mil, literal, não. É uma prefiguração de como Deus na salva a humanidade através de Cristo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aliás, não podia fazer conta, para a gente poder entender a interpretação teológica desse. Ok? Espera, vamos fazer assim. Ok? 12 vezes 12. Espera aí. Vezes 12. Você olha. 12 vezes 12 dá 144 mil. Teológica, testemunha de Jeová apanhar e interpretar de forma literal. Deus na salvação 144. Mentira! Interpretação teológica, Deus está a falar como tanto numerosos de Antigo Testamento como Novo Testamento, na Cristo está resolvido. É isso. Comanda 144 mil. 144 mil. Vou lembrar de 24 anciões. 24 anciões, o que significa simbolicamente na Apocalipse? 12 mais 12. Antigo Testamento e Novo Testamento. É isso. Você não entende? Vou para seguir santos, é Satanás disfarçar com a Bíblia na mão. Vou para, por amor de Deus. Por amor de Deus. Aquilo não é igreja. Aquilo não é igreja, man. Parem. Vou para loucura. Aquilo é que a igreja coisíssima nenhuma. Aquilo é coisa de diabo. Mas pronto, cada um é livre. Circuncidou por causa dos judeus existentes naquelas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam e recomendavam aos irmãos que cumprissem as decisões tomadas pelos apóstolos. As decisões tomadas pelos apóstolos. Portanto, para bom entender a igreja de Deus, e tem que ter tradição apostólica, e que é uma igreja que nasce na 1914, em 1917.
que é isto? Isso não é igreja de Deus. Você não ouve? Tomaram recomendações tomadas pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém. E cá o comeu farta, vou falar Espírito Santo partiu lá na calcun da baraça, terço Espírito Santo partiu lá e fala para fundar a igreja. É falso. Paulo e Silas atravessaram a Frígia e o território de Galácia, pois o Espírito Santo impediu-os de anunciar a palavra na Ásia. Chegando à fronteira da Mísia, tentaram dirigir-se a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atravessaram então a Mísia e desceram para Troadé. Ora, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava de pé diante dele e fazia-lhe este pedido: passa a Macedônia e vem ajudar-nos. Logo que Paulo teve esta visão, procuramos partir para Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar a boa nova. Embarcamos em Troadé e fomos diretamente a Samotrácia. No dia seguinte fomos a Neápolis e de lá a Filipos, cidade de primeira categoria deste distrito da Macedônia e colônia. Estivemos aí durante alguns dias. No dia de sábado, saímos para fora de Portas em direção à margem do rio, onde era costume haver oração. Depois de nos sentarmos, começamos a falar às mulheres que lá se encontravam reunidas. Uma das mulheres, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e temente a Deus, pôs-se a escutar. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, bem como os da sua casa, sublinhem, bem como os da sua casa, fez este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde ficar na minha casa. E obrigou-os a isso. Um dia, quando íamos à oração, encontramos uma serva que tinha um espírito pitônico e dava muito lucro aos seus senhores. Exercendo a adivinhação, começou a seguir Paulo e a nós, bradando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam-vos o caminho da salvação. Isto repetiu-se durante vários dias seguidos. Por fim, já agastado, Paulo voltou-se e lhe disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias desta mulher. E o Espírito saiu imediatamente. Mas os senhores da escrava, vendo desaparecer o espírito do lucro, apoderaram-se de Paulo e Silas e arrastaram-nos até a praça pública à presença dos magistrados. Apresentando-os aos estrategos, disseram: estes homens espalham a desordem na nossa cidade. São judeus e apregoam usos que não nos é permitido a nós, romanos, nem admitir nem praticar. A multidão amotinou-se contra eles e os estrategos, arrastando-lhes as vestes, mandaram-nos açoitar. Depois de lhes terem dado muitas vergastadas, lançaram-nos na prisão, recomendando aos carcereiros que o tivesse sob atenta vigilância. Ao receber tal ordem, este meteu-os no calabouço interior e aprendeu-lhes os pés no cepo. Cerca de meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus e os presos escutavam-nos. De repente,
sentiu-se um violento tremor de terra que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as cadeias de todos os que despenderam, acordando em sobressalto. O carcereiro viu as portas da prisão abertas e puxou da espada para se matar, pensando que os presos se tinham evadido. Paulo então bradou com voz forte: não faças isso, não faças nenhum mal a ti mesmo, porque nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e correu para dentro da masmorra e lançou-se a temer aos pés de Paulo e de Silas. Depois trouxe-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: acredita no Senhor Jesus e serás salvo, tu e os teus. E repetiram 2 vezes: tu e os teus. Na qualquer casa de judeus, até a os, leica tem criança? E tem. Ok? Bíblia é momento nenhum tu de batismo a bebês, a criança. É momento nenhum. Até porque prefiguração de batismo na antiga aliança, criança de 8 dias está botado fanado. O que ele sabe? Olha como é que o Satanás está enganando a gente. No lugar de salvação, para filho pertencer a Cristo, Satanás falou: não. Para até porque Cristo podia Jesus batizado adulto, claro que soa muito bem. Claro que está soa muito bem. Para quem está com a Bíblia é verdade. Jesus batizado adulto. Hoje não teve com um protestante. Vamos falar lá, Jesus batizado adulto para mim era pecador. Se Jesus batizado adulto, Jesus era pecador. Gente, centro de batismo não é remissão dos pecados. Não é só. Centro mais importante é nascer de novo. Aliás, Bíblia falando como depois de Eva, a nós e filhos de ira. Ou seja, filhos de ruptura de plano de Deus para plano de desobediência. Mediador, Cristo. Nova aliança, batismo. Para prefigurar, sacrifício, aliança na carne. Batismo na espírito. Espírito que Deus não pediu. Para ir batizado, para ver aquilo que é imortal. E com a carne. Bob, 2 vezes, repetiu-se. Todos, a ele, todos e os teus. Salvo tu e os teus. O que significa? Todos os da casa dela. Ou dele. Todos. Vera cá batizado dia 27 de setembro. Para ver se mãe falando suma estenda color. Mister olha com olho. Como andanga dia. Ao contrário, e nascer na barriga de cima para passar para a mão de Cristo na hora. E nascer na barriga de cima diretamente para a mão de Cristo. Para ver a minha católica, a minha Deus é Deus de experiência. É Deus puro, Deus de certeza. Deus inconfundível. Esse quem é Deus. Não repite. Que devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta que ele está a aplicar a qualquer um de vós. O que deve fazer para ser salvo? A Bíblia não responde. Acredita no Senhor? Acredita em Jesus? No Senhor Jesus e será salvo. Tu e os teus. Tu e os teus. Imagina, Jorge Nanga, acredita no Senhor? Sim, acredito. Será salvo tu e os teus. Os meus são quem? Olga, Vera. Protestante, vou aproveitar a boleia, mostrando na Bíblia onde que Deus tudo batismo a criança não converter para protestantismo já. Aproveita a boleia, imagina um Jorge Nanga protestante. Vou imaginar um Jorge Nanga protestante, mandar um capítulo já não é direto, nada de me mandar na privado, já. Ah, Jesus batizado adulto, para mim era pecador. Boa se assumir? Não. Tenho certeza como eu se assumir. Jesus batizado adulto para mim tinha que cumprir o Antigo Testamento. Mas não vai.
O carcereiro, tomando consigo aquela hora da noite, lavou-lhes as feridas, imediatamente se batizou ele e todos os seus. Pergunta de 1 milhão. É carcereiro ali? Dentro desse casa que tem crianças lá. O carcereiro, tomando consigo aquela hora da noite, lavou-lhes as feridas, imediatamente se batizou ele e todos os teus. Os seus, aliás. E todos os seus. Imagina boa, como Jorge não que batizado, ele e todos os seus. A bosco com sim. Que pode deduzir logo? Jorge não que batizar, Olga batizar, Vera batizar. Ou não? É isso. Mas não vai. Depois, levando-os para cima, para a sua casa, pôs-lhes a mesa, entregou-se com a família a alegria de ter acreditado em Deus. Assim, que amanheceu, os estrategos mandaram os lictores dizer ao carcereiro: põe esses homens em liberdade. O carcereiro transmitiu a Paulo estas palavras: os estrategos mandaram dizer que vos pusesse em liberdade. Saí, pois, ide em paz. Mas Paulo disse aos lictores: açoitaram-nos em público sem julgamento a nós que somos cidadãos romanos e meteram-nos na prisão. E agora mandam-nos sair às escondidas. Não está bem. Venham eles próprios levar-nos lá para fora. Os lictores foram comunicar estas palavras aos estrategos. Ao ouvirem dizer que eram cidadãos romanos, ficaram muito assustados. Foram pedir-lhes desculpas e puseram-nos em liberdade e rogaram-lhes que se retirassem da cidade. Ao saírem do cárcere, Paulo e Silas foram à casa da Lídia e, vendo os irmãos, fizeram-lhes as suas recomendações e partiram. Fim de versículo 16. Capítulo 16. Próximo direto, não vai para Atos dos Apóstolos 17. No total são 28. Não está quase. Portanto, essa que parte de Bíblia, com a Igreja Católica, tendo em conta, aliás, é parte de Bíblia com parte mais importante de próprio batismo, parte mais importante de próprio batismo, não ouviu de boca de próprio Jesus Cristo. Parte mais importante, em momento nenhum Jesus não fala de arrependimento e papapá. Sim, inclui, mas é como um subsídio, base. Mais importante, e é que nasceu na boca de Cristo. 9. João 3, versículo 1 para baixo. João 3, versículo 1 para baixo. O que o protestante falou, Jesus, não diz seguir exemplo de Jesus para vir batizar adulto. Ok, então Jesus batizar adulto para vir era pecador. Importância de batismo, bom ouvir de boca de próprio Cristo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, como mestre, porque ninguém pode realizar os sinais portentosos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou-lhe: em verdade te digo, que quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre da sua mãe outra vez e nascer? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, 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 não pode, não pode. Essa aqui é a resposta. Não, quem não nascer da água e do Espírito, não pode. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem, aliás, não pode entrar na sua mãe, entrar no urso, não pode, o Espírito pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne. E aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que em João 6, mais tarde, Deus falando com os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso. Portanto, batismo a crianças é bíblico. É bíblico. Júlio, já voltar, meu irmão. Não voltar a repetir, boss. Protestante, mandam capítulo, goste-lhe. Nunca vou gostar de falar, está na Bíblia, aproveitem, mostrem, vou surgir esse nome, mostrando tacitamente, proibiram batizar as crianças, ou não se batiza as crianças. Bem com que lenga-lenga de como, Jesus batizar adulto, não tem que seguir exemplo de Jesus. Jesus batizar adulto para era pecador? Não. Que importância, nada é mais importante no batismo que nascer de novo. Quem que nasce de água e de espírito e capulou de Deus. Que é que a Bíblia fala? Inventa o que quiserem. Vou ver que vídeo que pus no princípio, de pastor. Nem quarta classe eu não sei sobre a gente como a Bíblia fala para cometer adultério. Vou ver só, quanto gente que está seguindo na tonteria. Outro ia dir mais cedo, que coisa de, como é que é? Ou que tem 13º e toma fogueira santa. Botou já, às vezes, está e vestir assim. Suma na antiga aliança. Para mostrar a voz. Onde é que coisas estão no Novo Testamento? Onde é que está no Novo Testamento? Quem conhece no Novo Testamento? E outra coisa que não tem punta, não está falando protestante. Para protestante, vou bater punta para o pastor. Dá um capítulo de dízimo no Novo Testamento. De dízimo no Novo Testamento. Só a voz que está engana. Dízimo. Espera só. Ainda mostrar a um outro vídeo também de um som deles. De fé. O dízimo. Porque eu fico assim bobo de parar para pensar, desculpa eu dizer isso aqui, porque isso não é para a maioria, é para uma minoria. Mas eu fico bobo que tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Esse que ponto, só para o que mete nome de Deus na metade, gente que quer ter conhecimento, até entra logo em pânico. Ai, sem cada dízimo, isso na yara Deus, não sei o que. Mostrar na Bíblia, onde que está no Novo Testamento, para dar dízimo. No Antigo Testamento, sim. Sabia de que levitas, padres que estão cuidando só de coisas de Deus, diretamente. Bom, é como o padre Aos, um dia, padre cada casa. Ou seja, prefiguração da antiga aliança na nova aliança. Padre passou a ocupar de coisas de Deus, ponto. Ele cuidou só para que trabalho. Como manda a igreja católica atualizar como no Novo Testamento. Naquela parte que está com o tem que dar dízimo. Do Novo Testamento. E no Antigo Testamento até, que dinheiro que está dado, que dinheiro. Fruta, comida para sacerdotes. Esse. Você não entende? Mas não vai. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Ele coloca lá no dízimo alguma coisa para dar satisfação. Como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha.
pensa que pode enganar Deus. A pior coisa é isso. O cara vai lá ele pensa que o que consi Bíblia, claro que está pantene ponto. Claro que está pantene ponto. Não está percebendo. Mas gente a hoje um dia não sabe só. Pior que de pastores tudo, minha gente, para mim é exatamente quem que está atrás. Aí é que está o problema. Minha gente, lá fica para ali, quem que tem alguma coisa, dúvida, pergunta, para ir colocar. Mas vou permitindo. Alessandra, minha botada, minha mana. Obrigado, minha mana. Muitíssimo obrigado. Ok? Na espera como e foi suficiente, foi eloquente, na tudo que um papel. Quem acha como nunca foi claro em algum ponto, ou me para esclarecer mais e poder escrever negócio, ou qualquer dúvida, é só vou escrever. Quem quer saber? Não responde. Quem quer saber com toda a humildade, não falou, ok, espera amanhã está punta padre, o que ele falou? Então voltar a responder. Tudo, vou ter sempre em conta de como quem quer saber capa mal. Quer saber na punta. Até porque quer saber tudo, ok? Para ficar claro, para ficar registrado sempre é ponto de sim. Mas é importante que na vai missa, pelo menos para confessar, principalmente no tempo de Páscoa. Páscoa é a festa mais importante de Igreja Católica. Que tem nada mais importante que a Igreja Católica. Na Igreja Católica, para mais Páscoa. Nada. Labapé que Jesus fazia a discípulos naquele momento é para mostrar a essência desse serviço. Ele bem para bem servir. Para bem na sociedade judaica, que recebia hóspede naquele tempo, é para lavar o pé, normalmente, dá o água para lavar o pé, por aí fora. E Jesus sim, para mostrar o serviço de como ele bem para bem servir. Coisa lá. Na dose, para não ser, aliás, centro da mensagem ali, lava pés, centro, mas está centrado na, para não ser servo uns dos outros. Aliás, se lembra que passagem de que ele falou como hoje é discípulos puntal, mas Jesus, quem que primeiro na reino do céu, quem que me fizeram primeiro para ser escravo de sermos? Essa que é a resposta. Alessandra, leituras de amanhã. Espera aí. Fica na elba ali. Espera aí. Epa. Praticamente, o cara tem. Espera na jubil, gosto, rápido. Peraí. Alessandra, só por aí, toma nota. Por exemplo, a primeira leitura, Isaías 50, de 4, versículo 4 até 7. Isaías 50, versículo 4 até 7. Salmo 21, de 8 a 18. Ok? Salmo 21, de 8 a 18. E segunda leitura,
Filipenses 2, Filipenses 2, de 6 a 11. Evangelho, Mateus 21, Mateus 21, de 1 a 11. Amanhã é missa de lava-pés. Suma com Miguel Gomes Punta. Que Jesus fazer? E para deixar na igreja intacto, para lava-pés e prefiguração de se morte que na bem. Então, está na eternizar, materializar nova aliança na que na baseia. Humildade, serviço entre irmãos. Que mais importante tem que estar ao serviço do mais pequeno? Ouvi com atenção, Miguel Gomes. Sentido teológico deste, Jesus está a mostrar de como nessa igreja que na inaugura, o mais grande tem que estar ao serviço do mais pequeno. Como manda, e lava pés e beija. E lava pé e beija. Sim. Papá, olha. Não faça isso. Ok. E na tirar coroa de Nossa Senhora. Tá bom. Olha, pai, olha. Olha, mãe, ok? Olha, mãe não está aqui. Tá bom. Agora, diga tchau. Tchau. Não faça isso. Ok. Diga tchau. Faz assim. Tchau. Tchau. Vera, para, Luiz. Miguel Gomes. Sentido real. Suma Jesus está na inauguração da igreja. Você lembra tanto trabalho que ele teneba de gente que está exaltando fama, raça na público, exibições e não sei o que. Você lembra quem que me sitiga primeiro reino de seu pai ser escravo e não sei o que. Então, no momento que ele na fundação da igreja, na princípio, entre 12 discípulos que ele teneba, naquele momento que na inaugural, e mostrar como centro dessa igreja e serviço, humildade. Ou seja, quem que garante na voz, e mais importante na voz, e tem que ser o servo, escravo de seus irmãos. Como manda, ele como grande e baixa, e lá vai ser pé, em vez de o contrário. Para mostrar como essa igreja é igreja de serviço. Quem que garante que tem que servir? Quanto mais puder, mais muito chamado para servir. Ok? Como mandei falar como no reino de Deus, e não é exigido mais para quem que dado mais do que quem que dado menos. Não perceber? Ora bem, então, serviço de lava-pés, esse sentido teológico, e para mostrar como centro de igreja católica, tem que ser o serviço, humildade, serviço a bons irmãos. A boca tem que ser o ser escravo. Como manda e simbolizar de que forma? Com tanta grandeza e baixa, e lava pé e beija cada pé até fim. Como manda botou a papa, desde Pedro até a os. Continua mesmo serviço. Lava pé, beija, lava pé, beija. Por aí fora, para lembrantar embaixadores de Cristo, ser lugar de humildade permanente na igreja. Como anda naquele momento está fazendo da mesma forma, para que não esqueça nunca de como caminho para a entrada nasceu e está escrevido com humildade. Caminho para a entrada nasceu e está servido através de serviço que está prestando ao irmão. Como manda Novo Testamento, vinco dos mandamentos, e reduzir 10 na 12. Que ser o quê? Naquele 10 mandamentos está resumido na 12. Ama Senhor, o Deus, com tudo, com força, com tudo, com inteligência. E o próximo, suma a cabeça mesmo. Nem dos mandamentos está tudo lei e profeta. Ou seja, Bíblia fala como nem dos mandamentos está tudo Bíblia. Como anda a falar alguns gente. Se o cara este com Bíblia por completo, suma se fosse um padre, gravação é dos mandamentos dentro da cabeça. Ponto final. Gravação é dos mandamentos. Ouvindo com atenção. Com ser dos mandamentos, cujo fichado. Bem. Segundo,
Acabou falta nunca missa. Terceiro, confessa sempre. Quarto, raça terço. Acabou. Acabou. Não precisa de decorar a Bíblia para bater andar na briga, na rua, não sei o que, boa, Jorge Nanque, Igreja Católica, idólatra, Êxodo 23, Êxodo 20, versículo 4, pá. Aquilo Deus não precisa disso para nada. Agora, se o grava mandamento de Deus ali, você é do servo que na serviço, irmãos, aboi primeiro no reino de Deus. Esse é o objetivo principal de lava-pés. Ok? Esse é o sentido principal de lava-pés. Aquilo que Cristo fazia naquele momento. Muito obrigado para vós tudo. Alexandre K. Njilada, não? Julinho, Njilada, não, pá. Ok? A vós tudo, muitíssimo obrigado. Gosto e hora do almoço, pelo menos na almoço gosto. Não tá um bocadinho, mas um pequeno almoço, mais ou menos. Não... Tanto não, porque não está na quaresma ainda. Portanto, quaresma, acabou de esquecer um outro ponto. Que comanda, quaresma, tanto judeu como católico, é a mesma coisa? Que é a mesma coisa? E que é outra coisa? Não. 40 dias. E que lá? Para Deus, número 40 é perfeito. Aliás, Moisés é símbolo máximo de perfeição. Ou seja, Moisés vive até 120 anos. 40 com o seu sogro, 40 na Egito, 40 na travessia do deserto. Ou seja, e vive, teologicamente, Moisés vive que tinha que vivido. Esse tempo completo, 120 anos. Aquilo que morre, aquilo que a Bíblia falando. Portanto, é dividido para 3 formas. 40 anos com o sogro Jetro, 40 anos no Egito, 40 anos na travessia do deserto. Portanto, é o número perfeito. Comanda, quaresma tem que ser, o nome fala, quaresma, 40. Okay? Com menos nem mais. É 40 dias. E aquilo que de Deus. Fora desse, pura invenção humana, ok? Obrigado, minha gente. Um bom almoço para vós, ou um bom lanche. Nessa kuma é chega para nós amanhã. Não falar amanhã. Próximo, vamos fazer com Atos dos Apóstolos 17. Obrigado. E até logo.